Olá, eu sou a eleitora cidadã e vou apresentar para vocês uma série sobre fake news, que quer dizer notícias falsas. Hoje vamos falar sobre mentiras na internet e suas consequências. Uma invenção de fatos, um deboche, uma fofoca, uma manipulação de imagens. Tudo pode começar como algo pequeno em um grupo de bate-papo, mas a brincadeira pode tomar proporções nada inocentes na internet. Histórias é que não faltam. Recentemente, na Índia, 8 pessoas foram mortas pela população após notícias falsas sobre elas terem sido divulgadas em aplicativo de troca de mensagens. Outros 5 integrantes de uma comunidade nômade no país foram espancados por 35 pessoas após falsas acusações de sequestro de crianças, também por meio do aplicativo. No Brasil, em São Paulo, uma dona de casa de 33 anos também perdeu a vida após ter sua foto divulgada nas redes sociais, acusada como responsável pelo sequestro de crianças. Em todos os casos, a mentira ganhou rapidamente as redes sociais, causando a morte de pessoas inocentes. Por isso, fico alerta. Produzir, receber e passar adiante uma notícia falsa pode colocar em risco a vida de pessoas. E nesse caso, não é só a vítima que pode sofrer danos, mas a de quem produziu ou repassou o material nas redes sociais. O compartilhamento de mentiras e boatos na internet pode causar crimes, mortes, espancamentos, constrangimentos, injúria e difamação a pessoas. Já para empresas e organizações, a irresponsabilidade pode trazer prejuízos financeiros e fábricas podem ser fechadas, deixando milhares de desempregados. As consequências causadas pelas falsas notícias na internet são incalculáveis. Por isso, é preciso ficar atento ao curtir e compartilhar uma informação de cuja veracidade não se tem certeza. Na dúvida, não curta, nem compartilhe. Para mais informações da Justiça Eleitoral, acesse www.tse.jus.br. Proteja sua marca. Na Salvaguarda Marcas e Patentes, microempreendedor individual e empresa de pequeno porte tem desconto especial. Peça seu orçamento. Olá, todo o povo de Deus. Que Deus abençoe a todos que nos assistem. Que Deus abençoe você, de sua casa. Estamos aqui mais uma vez, agradecendo ao Senhor primeiramente, por nos permitir entrar dentro da sua casa, por nos permitir entrar dentro do ambiente ao qual você está agora nesse momento. É gratificante estarmos aqui uma vez mais, adorando ao Senhor, louvando a Deus e trazendo uma palavra ao seu coração. Você que está aí ligadinho com a gente, continue e permaneça ligado, pois neste dia haverá muitas coisas surpreendentes para você. Amém? Vocês crê? Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida do pastor Elias, que está aqui uma vez mais, iniciando este quadro, a hora do avivamento. Que Deus abençoe a todos que nos assistem. Diga aí, pastor, qual que é a sensação de estarmos aqui uma vez mais? Deus abençoe a todos os irmãos, pastor Stephanie, Deus abençoe. Glória a Deus. É um prazer estarmos aqui mais uma vez nesse programa A Hora do Avivamento. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Se você puder, convida todas as pessoas que você puder agora. A sua família, convide todos que podem assistir, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas extraordinárias no dia de hoje. Diz a Bíblia que esse é o dia que o Senhor fez. Então, se prepare, porque o Senhor vai fazer algo extraordinário sobre a minha vida e a sua vida no dia de hoje, pois essa é a hora do avivamento, pastor Stephanie. Glória a Deus. Essa é a hora, povo de Deus,
Crava esse dia no seu coração, porque a hora chegou. A hora do avivamento sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o ambiente ao qual você se encontra, chegou. A hora do avivamento chegou para transformar a sua vida. Fique ligadinho, teremos muitas coisas para dizer aqui neste dia. E eu vou começar. Programa passado, Pastor Elias fez uma pergunta para mim e eu quero devolver essa pergunta a ele. Pastor Elias, conta para nós, conta para o povo de casa, qual foi a sua experiência marcante no dia ao qual você se converteu ao Evangelho, a primeira experiência com o Espírito Santo ao qual você teve. Conte um pouquinho da sua trajetória até aqui, para nós e para todos que nos assistem, em nome de Jesus. Bom, pastora, é muito importante e muito marcante falar do dia em que nós entregamos a vida para Jesus. Eu me recordo como se fosse hoje, uma terça-feira de noite. Eu, para quem não sabe, eu era testemunha de Jeová. Não acreditava em muita coisa. Até o dia em que o Senhor Jesus encontrou a minha vida. Glória a Deus. A minha família na época, toda a minha casa, minha mãe, meus irmãos, serviam a Deus. Apenas eu era testemunha de Jeová. Mas a minha mãe, a minha casa, sempre em oração pela minha vida, para que o Deus que um dia alcançou a vida deles também pudesse alcançar a minha vida. E eu me recordo numa terça-feira de noite, aonde bateu aquele desejo de poder cultuar na igreja que a minha mãe ia. Aleluia. Algo bateu no meu coração e hoje eu sei que foi o próprio Deus. E naquele dia, devia estar mais ou menos uns 30 graus. Eu coloquei uma blusa de frio, coloquei uma touca. Meu Deus. Para que ninguém soubesse que era eu. Fui ao culto. Sentei no último banco e naquele dia o Senhor encontrou a minha vida. Aleluia. O Espírito Santo de Deus falou comigo do primeiro louvor que eu escutei até a última oração daquela noite. O Senhor Jesus marcou o meu coração. Aleluia. E o resultado disso é que no final do culto, quando perguntaram quem gostaria de entregar a vida para Jesus, sem eu perceber, eu já estava com as duas mãos erguidas. Oh, glória. E ali, há praticamente 14, 15 anos atrás, eu pude entregar a minha vida para Jesus. E para a glória de Deus, estou aqui até o dia de hoje, servindo a esse Deus maravilhoso. Um Deus que me tirou das trevas, como diz a Bíblia, e me levou para a sua maravilhosa luz. Eu nunca provei do mundo, não sei o que é mundo, não sei o que é nada do que o mundo pode dar para alguém. Mas eu cresci naquele contexto religioso, um contexto cético. Achei que fazia parte do reino de Deus, achei que fazia parte da verdade, mas até o dia que realmente eu pude encontrar a verdade, que é a palavra de Deus. Aleluia. Jesus disse isso: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E hoje, para a glória de Deus, eu estou liberto pelo poder da palavra de Deus. Glória a Deus. Meu Deus, você vê que são experiências que marcam a nossa vida, que a gente menos espera, o Senhor acaba operando milagres. Naquele dia você não esperava que você levantaria as duas mãos e aceitaria Cristo. E você vê o poder que o Espírito Santo de Deus tem sobre as nossas vidas quando a gente permite que Ele tenha. Quando a gente permite que Ele tenha aquela legalidade, que Ele tenha aquela oportunidade de entrar na nossa casa, que é o nosso coração, e fazer morada. E naquele dia Ele entrou na casa do seu coração, fez morada e está habitando até o dia de hoje. Então, conta para nós uma experiência assim marcante que você indicaria ou ajudaria outras pessoas a terem experiências parecidas com a sua. Porque pessoas não vão ter experiências iguais, isto é fato. Mas experiências marcantes, cada um pode ter a sua. Então, conte para o povo de casa uma experiência sua e o que fazer para ter uma experiência marcante com o Espírito Santo. Quando eu me converti, pastora, eu não acreditava na pessoa do Espírito Santo. Sim. Para mim, ele era uma força ativa. Sim.
Quando eu me converti, eu me deparei com um livro. Eu não sei, você de casa talvez já leu esse livro, tem esse livro. Se não tem e quiser comprar, não estou fazendo aqui propaganda para ninguém, mas é o livro que marcou a minha vida. E aquele livro se chamava Bom Dia, Espírito Santo, escrito pelo pastor Benny Hinn. Quando eu li aquele livro abriu os meus olhos para algo que eu jamais poderia imaginar que fosse real. Aleluia. E juntamente com o livro, eu assisti um DVD, na época, de uma cruzada que ele realizou, né? E aquela cruzada, juntamente com o livro, Aleluia, criou um desejo no meu coração de viver aquilo que eu estava vendo. Eu li o livro, a Bíblia estava do meu lado, eu abria nos textos que ali o livro, né, me indicava, assisti o DVD, e a única coisa que eu pude dizer naquele dia foi: Espírito Santo, se tudo que eu estou lendo aqui é verdade, meu Deus, se tudo que eu estou vendo com os meus olhos é realmente verdade, eu quero ter isso na minha vida. aleluia, Se realmente o Senhor é esse amigo que esse pastor escreve, eu quero ter essa realidade na minha vida. aleluia. E um belo dia, eu entrei no meu quarto e fui falar com o Espírito Santo. E disse para ele: Senhor, se o que o pastor Benny Hinn prega é verdade, se o que esse livro que eu estou lendo é verdade, se tudo isso que eu estou vivendo através desse livro é uma verdadeira realidade, o Espírito Santo que visitou ele vai me visitar também. Aleluia. E eu fiquei de joelhos aguardando, esperando. A senhora falou isso semana passada sobre esperar no Senhor. E ali eu comecei a esperar no Senhor. Não sabia o que era isso, mas fiquei ali esperando que alguma coisa viesse. Aleluia. Achei que um fogo viria, que um vento viria, que algo sobrenatural viria. Mas a única coisa que eu senti era sono. E eu olhei e pensei comigo: bom, isso deve ser mentira, porque já estou aqui quase 1 hora, 40 minutos mais ou menos, e não aconteceu nada, não vi nada, não tem anjo cantando, não tem nada. E eu disse: deve ser uma mentira. Até que no momento em que eu ia me levantar, porque achei que era mentira, disse: bom, isso é coisa que eu li, não deve ser algo verdadeiro, ou ele não quer dar para mim. Eu me levantei. Quando eu fiz que ia me levantar, eu senti um vento entrar no quarto, um Aleluia, vento fresco, Jesus. e ouvi uma voz mansa que falou no meu coração: ajoelhe-se novamente, Oh, glória. porque eu vou me apresentar para você. Aleluia, Jesus. E naquele dia, numa tarde ensolarada, eu tive um verdadeiro encontro com a pessoa do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo encontrou a minha vida, e daquele dia para cá eu pude entender que o que o pastor Benny Hinn ensina, o que o pastor Benny Hinn prega, não é apenas uma experiência, é uma realidade. Aleluia. É uma vida, que é o que a palavra de Deus nos ensina desde o Jardim do Éden. Deus quer ter relacionamento com o homem, mas o pecado nos afasta. Sim. E eu pude entender naquele dia que era desejo do Espírito Santo se revelar a mim. E ele só não tinha feito isso antes porque eu não havia procurado por ele. Porque a Bíblia diz: chegai-vos a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7 e 8. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Aleluia. O primeiro passo que deve ser dado não é de Deus, e sim nosso. Você que me assiste agora em casa, eu quero dizer para você: se você quer ter esse encontro com o Espírito Santo, o que eu estou te dizendo é algo que eu vivo até o dia de hoje. Aleluia. Não é algo que me aconteceu há 15 anos atrás e foi só naquela tarde. Não, todos os dias eu falo com Ele. Todos os dias Ele fala comigo, todos os dias eu caminho com Ele, todos os dias Ele caminha comigo. Aleluia. Mas isso só pôde ser possível porque eu dei um passo para Ele. Eu decidi deixar algumas coisas para trás para que eu pudesse viver esse relacionamento. Afinal, pastora, ninguém tem relacionamento se não deixar algumas coisas de lado. Verdade. Ninguém pode se relacionar com ninguém se não deixar algumas coisas para trás. Verdade. Então, eu entendi claramente o que o Senhor Jesus quis dizer em João, capítulo 12, versículo 24, quando ele escreve que se o grão de trigo caindo na terra e não morrer, não pode dar fruto. Verdade, Jesus. Mas se morrer, dá muito fruto. Dá muito.
Então, a partir daquela tarde, eu pude entender que eu precisava morrer. Morrer para os meus desejos, morrer para as minhas vontades, morrer para aquilo que eu queria, se eu quisesse continuar tendo esse relacionamento com Ele. E foi a melhor escolha da minha vida. Porque aquela tarde, Ele se encontrou comigo e eu me encontrei com Ele. E de lá para cá, Ele tem transformado a minha vida. Então, eu quero encorajar a todos que nos assistem. Aleluia, Jesus. Você que deseja ter esse encontro real com Ele, Ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é um fogo. Ele queima, mas não é um fogo. Ele se move, mas não é um vento. O Espírito Santo é uma pessoa real. Ele é uma pessoa verdadeira. Ele é uma pessoa que se move. Ele é uma pessoa que tem emoções e que tem vontade própria. O Espírito Santo encontrou a minha vida e me transformou. Aleluia. Eu estou aqui para te dizer que se você deseja isso, vá no seu quarto e faça o teste. Convide o Espírito Santo. A Bíblia diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Então, procure por Ele e tenha certeza que Ele vai mudar a sua vida, assim como Ele também pôde mudar a minha, pastor. Eu não contei, mas rapidinho aqui, eu era gago. Glória. Muitas pessoas que nos assistem não sabem disso, mas eu era alguém que não podia falar em público. Eu não falava em público de maneira alguma. Eu cresci desse jeito. E quando o Espírito Santo me encontrou e Ele foi mostrando para mim as coisas que Ele tinha na minha vida, eu disse: era impossível. Pregar a palavra, impossível, mal falava. Em público, de maneira nenhuma. Nervoso, então, o gago nervoso é que não fala mesmo. Gago, ele canta, mas ele não fala. E eu literalmente era assim. Eu preferia cantar ao invés do que falar. E vendo tudo que Ele fez na minha vida nesses 15 anos, eu pude contemplar que a melhor coisa da minha vida foi ter tido um encontro real com o Espírito Aleluia, Santo. Jesus. Então você que me assiste aí agora, eu quero te convidar, eu quero te chamar a sua atenção para que você tenha um encontro verdadeiro com a pessoa do Espírito Santo. Aleluia. E esse encontro vai transformar a sua vida. Eu creio. Talvez você me diz: pastor, como vai ser isso? Eu só posso te dizer: vá. Ele é uma pessoa, Ele é real e Ele almeja ter esse encontro com cada um de nós. O mesmo Deus que se apresentou para mim é o mesmo Deus que também vai se apresentar para você, se você permitir que isso aconteça. Porque, pastora, temos que permitir. Verdade. Isso é fato. O senhor falando, contando a experiência do Senhor na sua conversão, no processo ao qual o senhor passou, que o senhor era gago, que o senhor não falava. Eu me lembro muito de uma pessoa na Bíblia, Moisés era assim também. Era uma pessoa a qual tinha problemas, dificuldades para falar. E para ele falar alguma coisa, quando ele tem uma experiência com Deus no monte, ele apresenta as suas dificuldades ao Senhor, os seus processos. Ele havia passado 40 anos no deserto e ele, nesse período, ele tem um encontro verdadeiro com o Senhor. E quando Deus se apresenta a ele, naquele momento ele tem um encontro real com Deus. E eu vejo que na sua vida, na vida do Senhor, não foi diferente. Foi praticamente quase o mesmo processo. Então, hoje nós estamos aqui, o pastor Elias está aqui, homem posicionado, uma pessoa posicionada, para libertar as pessoas do Egito. Que na Bíblia, Egito significa o mundo. Então, para o pastor Elias tirar o mundo, tirar a religiosidade de dentro dele, foi um processo bem difícil. Creio, que foi um processo bem difícil, assim como foi para Moisés. Mas que no final de tudo isso, deu a resposta, que era a comunhão com Deus, que é a comunhão com o Espírito Santo de Deus. E isso é gratificante. Então, se você crê na sua casa, se você quer ter essa experiência com Deus, assim como o pastor Elias disse, se disponha. Esquece tudo que está à sua volta, os processos, a sua casa, a sua família, esquece tudo. Só pensa assim: eu quero ter
uma experiência real. Se isso que o pastor Elias está falando é verdade, eu quero ter essa experiência. Se você quer ter essa experiência, comente aí. Comente embaixo deste vídeo. Comente nas redes sociais. Eu quero ter esse encontro. Eu quero ter essa experiência. Comente aí embaixo. Porque eu creio que Deus vai te visitar nesse dia. Eu creio que Deus vai se manifestar para você. Em nome de Jesus. Pastora, não atrapalhando a senhora, mas já cortando. Sim. Né? Quando eu passei por esse tempo, quando o Espírito Santo me encontrou, pastor Benihim, até o dia de hoje, tem sido meu mentor. Aleluia. O homem que Deus levantou para ensinar muitas pessoas ao redor do mundo, e uma delas, pessoas que foram tocadas através do ministério do pastor Benihim, sou eu. Aleluia. E algo que eu sempre escutei do pastor Benihim, algo que ele sempre escreve nos seus livros, em todas as mensagens dele, é a morte do seu eu. Aleluia. Algo que ele também escutou da evangelista Kathryn Kuhlman, que foi aquela que Deus levanta para tocar o ministério dele. Sim. E algo que eu posso perceber ao longo da minha trajetória é que sem o sacrifício do seu eu, sem a morte dos seus desejos, sem a morte da sua vida carnal, é impossível nós termos uma vida espiritual. Sim. Paulo diz isso. 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27, ele vai dizer que ele reduz o seu corpo à escravidão. Então, é um processo. Sim. Eu não posso dizer que é algo que ocorre do dia para a noite. Sim. É algo que ao longo do tempo nós vamos disciplinando, nós vamos deixando algumas coisas de lado, algumas coisas que hoje a gente gosta muito, quer muito, mas à medida que nós vamos avançando nesse relacionamento, a gente percebe que são coisas banais. Sim. A gente consegue entender o que Paulo queria dizer em Colossenses, no capítulo 3, o versículo 1, onde ele vai dizer que se você já ressuscitou com Cristo, você vai pensar nas coisas que são de cima. Sim. E não nas coisas que são da terra. Então, eu vivo isso. O pastor Benihim sempre ensinou. Eu sempre me atentei a isso, porque é o que a Bíblia ensina. Não é algo de um homem, é algo que o próprio Jesus ensinou, que é o nosso maior exemplo de fé, o nosso maior exemplo na caminhada cristã. Sim. Por diversas maneiras, Jesus ele nos ensina a deixar de lado as nossas vontades. Aleluia. Se quisermos cumprir a vontade de Deus. Sim. Então, hoje eu vou fazer 30 anos e posso falar para todos abertamente que eu posso hoje viver esse relacionamento com o Espírito Santo justamente pela decisão de matar o meu eu. Aleluia. E é uma decisão que tem que ser feita todos os dias. Eu decidi isso 15 anos atrás. Mas eu continuo decidindo. Aleluia. Porque não é apenas decidir uma vez e a carne está morta e ela... Não. A Bíblia diz isso, que o velho homem, ele vai sim tentar ressuscitar. Sim. O velho homem, os nossos velhos desejos e vontades, sim. Mas se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, porque é uma decisão. Sim. Então eu quero convidar você a decidir agora. Aleluia. Eu quero convidar você a tomar uma atitude de decidir abandonar as coisas que te prendem. Em nome de Jesus. As coisas que te amarram. Eu não sei o que é, mas você precisa tomar uma atitude se você quiser ingressar nesse relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Sim. Você vai trocar o nada pelo tudo. Aleluia. Porque lá atrás eu achei que estava trocando muita coisa. Mas hoje eu percebo que eu troquei o nada pelo tudo. Eu não tinha nada. Hoje eu tenho tudo. Porque tudo que nós precisamos é a presença de Deus. Sim. A presença de Deus é tudo que nós precisamos. E talvez você diga, mas eu preciso de dinheiro, eu preciso trabalhar, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas a Bíblia diz isso. Quer coma, quer beba, quer faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Aleluia. Então, tudo que você precisa é da presença de Deus. Eu lhe convido, decida hoje. Decida ter esse encontro com o Espírito Santo. Porque avivamento é isso, pastora. Avivamento é arrependimento. Sim. Avivamento é mudança de comportamento. Pedro escreve isso em Atos capítulo 2, versículo 38. Quando alguém pergunta para ele, o que vamos fazer agora? Ele diz, arrependei-vos.
Aleluia. Sejam batizados em nome de Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, arrependimento é o passo inicial para aqueles que desejam viver uma vida de avivamento. Arrepender de tudo aquilo que te afasta da presença de Deus. Aleluia. Aí aonde você está agora, você pode fazer isto. Sim. Orar ao Senhor aí agora e dizer: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo por todas as vezes que eu troquei a sua presença por coisas que não valiam a pena. Aleluia, Jesus. Porque eu falo aqui, pastor, e sinto a presença do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo está no nosso meio. Eu creio, Jesus. Ele está aí onde você está agora. Eu creio, Jesus. Ele não é uma força, não é um vento, ele se move. Sim. Não é um fogo, mas você pode sentir o seu fogo. Então, aonde você está agora, sinta ele aí. Aleluia. Sinta o Espírito Santo. Eu quero encorajar você. Porque quando lá atrás eu era apenas um jovem que tinha tantas coisas para viver, Sim. mas decidi abrir mão de todas elas para viver a vontade de Deus na minha vida. Oh, glória. E você que está me assistindo pode perguntar: e aí, se arrependeu? Pelo contrário, Romanos 12:2 diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É com você, pastor. Aleluia. Glória a Deus. É gratificante a gente ouvir, né, experiências que confortam o nosso coração, que a gente sabe que tem algum resultado. Não estamos falando algo para emocionar ou para só você ter uma experiência única ali naquele momento. Não, são experiências diárias, são toques diários. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Senhor antes, né, de nós entrarmos no comercial. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Senhor. Qual o segredo para manter esse relacionamento com o Espírito Santo? Qual o segredo de manter, continuar ali firme, constante? Porque hoje, no mundo atual, nós vemos muitas pessoas inconstantes na presença de Deus. Nós vemos muitas pessoas inconstantes, sem saber o que quer, sem direção nenhuma, sem escutar ao menos a voz do Senhor. Então, o que o Senhor tem para dizer, o que o Senhor tem para direcionar essas pessoas? Conte um segredo ao qual podemos manter isso. Mantemos a chama acesa, a chama do desejo, a chama da paixão por Cristo. Conte-nos um pouco sobre isso. Bom, pastor, eu poderia citar diversas coisas. Sim. Mas na geração que nós estamos hoje, é tudo muito corrido. Sim. Então nós temos que conciliar uma vida, uma casa, né? Família, trabalho, sim. Emprego. Então eu acredito que o que é mais hoje complicado para administrar é o nosso tempo. Sim. O tempo é o segredo. Porque o maior preço a se pagar para ter esse relacionamento com o Espírito Santo é o tempo. Sim. É dedicar um tempo à presença de Deus. Sim. É entender que você pode sim ter uma vida normal, trabalhar fora, estudar, ter filhos, sim. ter uma vida como qualquer outro ser humano, mas entendendo que você precisa dar um tempo a Deus. Aleluia. Porque o que mantém um relacionamento é a manutenção dele. Aleluia. Um casamento só pode continuar se houver manutenção. Sim. Um relacionamento com os filhos só pode permanecer saudável quando se há uma manutenção diária. Sim. Então o segredo é nós dedicarmos tempo a termos uma manutenção diária nesse relacionamento. E como que eu vou fazer essa manutenção? É tirar um tempo para a leitura da Bíblia. Sim. É tirar um tempo para louvar ao Senhor. Tirar um tempo para orar. Tirar tempo para congregar. É tirar tempo para estar envolvido com as coisas do Senhor. Aleluia, Jesus. Porque se nós fizermos essa manutenção diária, tenha certeza que a chama ela vai permanecer acesa. Oh, glória. Vou exemplificar. A gente que come bastante, né? A gente é crente. Oh, glória. A gente vai fazer algum churrasco. Sim. Como mantém o fogo naquela churrasqueira? A gente vai colocar carvão, vai assar ali as primeiras carnes, sim. Mas vai chegar uma hora que aquele fogo vai se apagar, porque aquele carvão vai se acabar. Se eu quiser continuar assando carne, o que eu preciso colocar ali?
mais carvão. Mais carvão. Colocar mais carvão. Colocar mais fogo. Sim. Porque aí eu consigo manter aquela churrasqueira acesa. Então, para termos essa chama acesa dentro do nosso coração, nós precisamos colocar lenha diariamente. E o que é a lenha? A lenha é a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. A lenha é a oração. A lenha é louvar ao Senhor. A lenha é jejuar. A lenha é ter um tempo com Deus. Fazendo isso, nós vamos estar fazendo essa constante manutenção do relacionamento com Deus. E assim vamos desejar sempre mais. Sempre mais. Então eu quero aconselhar você que me assiste a tirar tempo para Deus. Aleluia. Talvez você tenha tido tempo para sua casa, tempo para os seus filhos, tempo para sua, para todas as áreas da sua vida, mas não tem deixado tempo, não tem dedicado tempo a Deus. Oh, Jesus, aleluia. Então, dedique tempo a Deus. Dedique tempo ao Senhor. E tenha certeza que fazendo isso, você vai estar fazendo essa manutenção, vai estar colocando lenha, vai estar fazendo a sua parte. E tenha certeza que a parte do Senhor será feita. A parte do Senhor, ela vai ser feita sobre a sua vida. Pastora, é com a senhora. Aleluia. Glória a Deus. Peço que vocês continuem ligadinhos aí com a gente. Continue nos assistindo. Compartilhe essa live. Compartilhe este programa com com a sua família, com os seus parentes. Compartilhe com todos. Fique ligadinho com a gente. Vai passar um comercial. E quando retornarmos, vamos retornar com um grande testemunho. Não perca. Nós vamos retornar com um grande testemunho. Fique ligadinhos com a gente. E não saia deste programa. Amém? Que Deus abençoe vocês. Fiquem com esse programa, com esse comercial. Em nome de Jesus. Olá, eu sou o Fabiano Silva, designer de games, e eu participei aqui de uma entrevista aqui no programa Conexão Gospel aqui, e queria falar para vocês, que baixem um aplicativo aqui da TV SimLab e também se inscreva também nos canais das redes sociais deles, do Instagram, do Facebook e também do YouTube, tá bom? É isso aí. O apoio que você precisa está aqui. Convenção SimLab. Convenção Internacional de Líderes Evangélicos no Brasil. Aqui você encontra suporte para o seu ministério. Procure um de nossos representantes e seja um ministro autorizado pela SimLab. Olá, eu sou o 3º Sargento PM Salles, sou da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Sou presidente da Rede Mundial de Policiais Cristãos, Cristopol Brasil, e também sou afiliado da SimLab, a Convenção Internacional de Líderes Evangélicos no Brasil. Olá, você, meu amigo policial, você é o meu amigo civil, seja também um afiliado da SimLab. Nós estamos aqui, SimLab no Brasil. Sobe aqui. Glória a Deus. Retornamos
Estamos felizes, né? Apresento a vocês Diaconisa Josefa, grande mulher de Deus, uma grande amiga nossa. Ela irá contar um pouco do testemunho dela, do que o Senhor fez na vida dela e continua fazendo. É gratificante a gente ver pessoas evoluindo na presença do Senhor. E essa evolução, uma delas é esta mulher que está sentada do meu lado. Com grande prazer que eu apresento vocês, a Diaconisa Josefa. Ela irá contar um pouco do testemunho dela, do que aconteceu com ela no ministério, na vida pessoal dela, na comunhão dela com o Espírito Santo e no que o Senhor fez sobre a vida dela, em detalhes. Fica ligadinho aí. Diaconisa, conta um pouquinho para nós o que o Senhor fez sobre a vida da senhora. Um pouquinho do testemunho, do que a senhora tem recebido, do que a senhora recebeu dentro do ministério, da parte do Senhor. O que aconteceu, o processo que a senhora enfrentou. Conte para nós um pouquinho sobre isso. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde para o povo de Deus. Que Deus abençoe a vida de todos. E primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Aleluia. De estar aqui para contar só um pouco, né, do meu testemunho, um pouco, porque se eu for contar tudo, dá um livro, né? Oh, glória. Amém. Que Deus abençoe a vida da senhora. Amém. Deus abençoe a vida do meu pastor, da minha pastora. Amém. E de todos meus irmãos da obra, que faz a obra do Senhor, que tudo que nós faz é para Ele. Aleluia. Então, minha pastora, eu vou contar um pouco Aleluia, do meu testemunho, resumindo, né? Resumindo, contar para o pessoal que está aí do outro lado que Deus fez na minha vida. Aleluia. Eu entrei passei por uma enfermidade e eu estava enferma, mesmo assim fazendo a obra. Foi um arranhãozinho que teve na minha perna. E antes disso eu já tinha passado por outras enfermidades. Só que eu tinha um processo na justiça que não conseguia sair, desde 2019. Aleluia. E quando eu caí de novo nesse processo de enfermidade, Deus usou a boca do nosso pastor, que é o anjo da igreja. Não estou falando para glorificar o nome dele, mas sim para glorificar o nome do Senhor Jesus, minha pastora. Aleluia, Jesus. Então, ele falou, me chamou no altar e disse, olha, foi o ano passado, isso daí em novembro do ano passado. Ele disse, olha, Deus está falando assim para você, que vai ser 3 assinaturas. E eu não entendi aquilo, né? Mas eu recebi a palavra. E fui para casa, recebi a palavra e fiquei. Aí começou essa ferida na perna e foi aumentando essa ferida. E eu já não conseguia mais nem ir para a igreja, né? Sim. E aí, minha pastora, eu não conseguia ir. E comecei a ficar em casa, tudo, né? Mas aí comecei a fazer o tratamento e a ferida foi só aumentando. A ferida foi aumentando. Aí eu parei até de ir para a igreja. Eu digo, Senhor, e agora? O que é que eu faço? Eu não posso ficar sem fazer a tua obra. Meu Deus. E Deus foi preparando tudo. Eu vou resumir, né? Porque o tempo é pouco. E Deus foi preparando tudo. E aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer um tratamento lá distante da minha casa, e aí ia todo dia, 2 dias na semana, quando eu se levantava para ir, eu ia com a bengala, segurando e falando, Senhor, eu não vou, porque quem vai é o Espírito Santo me levar. Aleluia. Porque eu não consigo ir em lugar nenhum, e eu ia e voltava com a bengala, pegava 2 ônibus e estava fazendo esse trajetório. Quando foi um belo dia, o Espírito Santo falou comigo bem assim. Eu estava dormindo na madrugada e o Espírito Santo falou, olha, eu sou o teu advogado, porque a outra advogada de 2019 não fazia nada. Aí eu vim entender que esse processo que eu passei, ou que eu estava passando, seria isso, né? Então, quando o Espírito Santo disse isso, aí eu fiquei firme. Quando foi com 2 semanas,
eu me desliguei dessa advogada. Ela mesma me ligou, falando que queria entrar em um outro processo e fazer outros trabalhos. Eu falei que não, porque eu já tinha certeza que aquela voz era a voz do Espírito Santo. Aleluia. Aí ele disse assim, eu sou o seu advogado. Aí eu, mesmo assim, fiquei meio ainda em dúvida, fui procurar uma outra advogada. Aí ela disse, eu não vou pegar a sua causa. Meu Deus. Porque, por enquanto, eu não vou pegar a sua causa. Eu vou esperar esse último caso que você vai passar pelo médico lá, né? Que é o perito. Aí, se não pegar, eu vou falar para você que daí eu pego sua causa. Eu falei, amém. Então, quando a causa saiu da justiça, que foi, entrou em 2019, quando foi agora esse ano, essa causa saiu, aí eu vim entender que todo esse processo, esse cenário que eu passei, era porque eu tinha que passar. Aí eu vim entender que advogado mesmo era o meu Deus, ele que tomou a parte. Por quê? Porque quando eu desliguei tudo esses povos que estavam ligados comigo, aí foi Deus entrou. Aleluia. Deus entrou e preparou tudo e fez tudo. E hoje, minha pastora, eu falo, eu não tinha nem dinheiro para ir lá. Sim. Eu ia pedindo carona, mostrando... Porque como eu não tinha o direito de ter o cartão ainda, então eu ia mostrando o RG. Sim. Pedindo carona, dizer, eu me levo até tal lugar. E hoje eu falo, eu posso ir porque Deus abriu minhas portas. Aleluia, Jesus. E eu fiquei embaixo daquela palavra que foi liberada pela boca do profeta. Aí eu vim entender que a outra advogada falou que não ia pegar. Eu vim entender que era o próprio Deus mesmo que tinha falado comigo. Aleluia. Porque ele não quis pegar, porque ele era o advogado. Sim. Então foi por isso. E nessa trajetória desse coisa que eu tenho para dizer para o povo que está aí do outro lado, é isso. Eu tenho que falar para vocês, não desista. Siga em frente, não importa o cenário que você está passando. Aleluia. Você tem que passar por ele para poder chegar onde Deus quer que nós fiquemos. Porque não é do nosso jeito, não é nós que quem quer é o Senhor. Viu, minha pastora? Jesus. Então, só tenho que agradecer a Deus e a esse ministério, né, que eu cheguei. Glória a Deus. Eu creio que isso é o avivamento. Avivamento e cura é isso. Porque eu já passei por isso, por essa cura. Aleluia. Já passei por avivamento. Porque agora eu só quero fazer o que o Senhor me pede para eu fazer. Aleluia. Porque quando eu estava enferma, que eu saía com a bengala, eu falava assim, Senhor, não me deixe sem fazer a tua obra. Eu não quero ficar sem fazer a tua obra. Eu não Aleluia, quero ficar Jesus. sem fazer a tua obra. Então, quando eu vim entender todo o trabalhar de Deus na minha vida, que nós temos que caminhar dessa maneira. Nós temos que seguir, minha pastora, dessa maneira. Então, a obediência, aleluia, na minha vida e na vida de vocês, de todos que estão por aí, que estão aí no outro lado, creiam e acredite. Eu não estou glorificando placa e nem glorificando o nome do homem. Eu estou glorificando o nome do Senhor. Aleluia, porque Jesus. cada coisa que nós falamos é glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Não, minha pastora? É muito forte. Esse é o segredo, né, diaconisa? Sim. O segredo é a obediência. O segredo é a fidelidade no Senhor. Sim. É a fidelidade em sua palavra. Porque a Bíblia vai nos dizer que tem uma história ao qual Jesus está operando milagres, operando grandes maravilhas. E ele acaba encontrando 10 leprosos. E nestes 10 leprosos, ele cura todos. E ele pede para que ele se apresente aos sacerdotes para que faça o processo de purificação do leproso que naquela época havia. Mas nesses 10, um só se tocou e falou, Jesus, foi Jesus que me curou. Eu tenho que voltar a esse homem e agradecer a ele por tudo que ele fez. Porque Jesus não curou somente aquele leproso pelo seu físico, não curou somente o físico daquele homem. Jesus, ele foi no mais profundo, que foi a alma, foi o coração daquele homem.
Porque naquela época o leproso não podia nem ter contato com outras pessoas. O leproso não podia ter contato com outras pessoas. Então, naquele dia, ele teve que retornar a Jesus. Naquele dia, Jesus foi na ferida dele, claro, na ferida física, porque era aquilo que atrapalhava ele do convívio que ele tinha com outras pessoas. Mas ele também foi na ferida interior daquele homem e curou ele de dentro para fora. Porque primeiro, Jesus, ele cura ele de dentro para fora. E quando esse homem chega até Jesus, Jesus pergunta, não foi 10 que eu curei? E só voltou um só? E cadê os outros 9? Então, nesse dia, nós vemos que muitas pessoas recebem suas curas, muitas pessoas recebem curas na alma, curas do espírito, curas físicas, mas quase ninguém volta para agradecer a Jesus. Eu não digo voltar para dentro de uma igreja, congregar, não, eu digo agradecer a Jesus por tudo que ele fez, porque nós temos que ser gratos. E nós vemos a gratidão da senhora. Quando a senhora falava, nós víamos a gratidão da senhora a Jesus, porque nós somos só instrumentos de Deus, mas o operador dos milagres é Ele. Então, eu quero perguntar, a partir desde hoje, até o dia que a senhora recebeu sua cura, que a senhora contou que recebeu o benefício da senhora, que as 3 assinaturas Deus cumpriu com a palavra dele. Diga para nós qual foi o sentimento, a sensação que a senhora sentiu quando recebeu tudo isso da parte do Senhor. A minha sensação foi contando, não dá para contar, foi Sim. muito boa, muito gratificante. Aleluia. E eu fiquei assim sem acreditar no que estava acontecendo, né? Porque eu ainda ficava falando, não acredito nisso, não estou acreditando. E então foi quando eu peguei assim na mão aquilo que Deus tinha me falado que seria do meu direito. Aí foi que eu vim crer e ter aquela sensação de dizer, meu Deus, é verdade mesmo que o Senhor falou. Aleluia. E o que o Senhor falou, que o Senhor é o meu advogado, tudo isso, eu já vinha crendo nele e agora muito mais. Aleluia. Aquela voz que me falou na madrugada foi o próprio Deus falando comigo. Aleluia. Agora nós vamos passar na telinha de vocês algumas fotos muito forte do processo da diaconisa Josefa. Ela tinha uma enfermidade na perna, no calcanhar, né? Acima do calcanhar. Sim. Nós vamos passar 3 fotos do processo de cura até o processo da ferida, do processo de cura e no processo total da cura da perna da diaconisa Josefa. Como vocês podem ver, vai aparecer umas fotos e essa foto é no comecinho da ferida. Era uma feridinha de nada. A gente nunca esperou que ficasse tão grande. Então, começou a necrosar bem pequenininho, depois ficou desse tamanho que você está vendo na sua tela. Logo em seguida, a gente, sem entender nada, ela começou a piorar. Ela começou a ficar de uma forma totalmente desproporcional para aquele momento. A gente não entendia o porquê que estava acontecendo aquilo. E a ferida foi aumentando, foi expandindo. E vai passar a segunda foto mostrando ela no segundo processo. No segundo processo. E a gente vê que Deus, Ele é maravilhoso. Porque como que uma ferida dessa, uma ferida miudinha de nada, se tornou algo tão grande? Foi que nem eu disse na palavra, Deus pegou um momento desse, uma ferida como esta, e para trazer a senhora ainda mais perto dele. Porque eu creio que depois disso a senhora se tornou mais íntima do Espírito Santo. Sim. Porque é nos momentos mais frágeis, né, mais frágeis da nossa vida,
que nós acabamos nos tornando mais próximos, mais amigos de Deus. Sim. E essa segunda foto que está passando na sua tela é o processo dela abrindo. Ela passando nos médicos, os médicos fazendo a limpeza normalzinho. Mas ela só foi curada, ela só recebeu a cura total dela quando ela subiu em cima do altar. Quando ela subiu em cima daquele altar e o Senhor ministrou a cura sobre ela, que ela recebeu a cura dela, que ela tomou posse daquilo que Jesus tinha feito sobre a vida dela, porque naquele momento parecia impossível aquela cicatriz, aquela ferida fechar. Mas para Deus, a palavra diz que Lucas 1:37, para Deus nada é impossível. Então não foi impossível na vida dela. A terceira foto é a perna dela totalmente cicatrizada após uma oração. Após uma ministração de cura sobre a vida dela. Após o toque do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que Jesus, na cruz do Calvário, ele levou todas as nossas enfermidades e todas as nossas transgressões. Então não havia nada que ficasse sobre o corpo dela, porque uma serva do Senhor, alguém que conhecia Deus, ficar nessa situação é impossível, nós não aceitamos. Nós não aceitamos porque a palavra diz que Jesus já levou sobre ele. Quando ele foi martirizado naquela cruz, ele estava levando a enfermidade da diaconisa Josefa. Ele estava levando a sua enfermidade. Então, se você crê nesse testemunho, se você crê nessa cura que a diaconisa Josefa falou aqui, se você crê, se você fala, pastor, estou com a enfermidade, que para os médicos não tem cura, não tem validade, eu já fui descartada, já me deram prazo. Creia que neste dia o Senhor te encontra. Sabe por quê? Porque Ele vai te encontrar e Ele não vai somente curar de dentro, só não vai curar somente o seu físico, mas Ele vai curar a tua alma, o teu espírito. Sim. Porque é engraçado, porque Jesus, Ele vai na contramão de tudo. Ele deixa a ferida se alastrar, Ele deixa a ferida crescer, sim, mas Ele mesmo cura. Ele mesmo faz a ferida e Ele mesmo cura ela. Em Deuteronômio fala isso. Então, nós podemos crer que o Deus que operou na vida da diaconisa Josefa vai operar na sua vida. Se você crê, eu quero fazer uma breve oração. 3 minutinhos. Quero fazer uma oração por vocês. Eu gostaria de falar só mais uma coisinha. O primeiro culto de mulher que a senhora fez. Sim. Nós estava, a senhora estava, nós vamos para o monte, vamos para os montes, e eu estava lá nessa hora, a senhora disse, nem que eu tenho que carregar a senhora no colo, mas a senhora vai para o monte, mas glória. Aí eu falei assim, amém, minha pastora, mas eu vou conseguir em nome de Jesus. Eu ainda estava andando com a bengala, né? Mas eu fui até lá, andei, e Deus me curou mesmo, assim, que nem a senhora está falando. Oh, glória. Então, minha cura veio, assim, imediato, porque os médicos falavam para mim, a enfermeira, nossa, como você está se recuperando rápido. Eu aleluia, Jesus. Eu muito no meu Deus, eu tenho aleluia. Muita fé em Deus. Então, foi assim que aconteceu. E não demorou muito mesmo, e foi cicatrizando a ferida. Aleluia, Jesus, é muito forte. É muito, muito forte a gente escutar isso. Então, você que está em casa, você que está ligado aqui na TV Sinlab, na hora do avivamento, se você crê, eu peço que você estenda suas mãos para o seu aparelho, para a sua televisão, para o seu celular. Estenda suas mãos e feche os olhos comigo agora e vamos orar. Se você tiver uma enfermidade, coloca a mão sobre a sua enfermidade agora. E eu creio no poder da oração. Eu não preciso estar aí na sua casa para você receber a cura total do Senhor. Porque o mesmo Deus de perto é o mesmo Deus de longe. Então eu creio que a partir de hoje você nunca mais sentirá dor. Porque eu libero essa palavra sobre a tua vida. Aleluia, Jesus. Então feche seus olhos agora, aponte uma de suas mãos para o aparelho celular ou para a televisão e uma você coloque sobre a sua enfermidade. Em nome de Jesus. Pai,
Em nome de Jesus, Jesus, eu oro agora, Senhor. Para que o Senhor venha, meu Pai, tocando agora, Jesus, sobre a enfermidade desta pessoa. Aqueles ao qual, Jesus, ao qual estão nos assistindo, Pai. Eu oro para que o Senhor visite agora, meu Pai. E com poder, meu Pai, com o teu precioso sangue, o Senhor venha limpando, meu Pai, venha purificando, Senhor, esta enfermidade. Meu Pai, este processo que essa pessoa está passando. Senhor, eu creio na cura total dos teus filhos. Senhor, eu vejo, meu Pai, tumores expelindo agora. Arabadaia subindo, alabadácia. Eu vejo, ó Pai, dores de garganta sendo curados agora. Dores na cabeça. Naramandaia subindo, alabadaia sépia. Dores na coluna. Naramandaia subindo, alabadácia. Bicos de papagaio sumindo, Senhor. Eu creio, meu Pai, no Deus do impossível. Pai, toca nesta pessoa agora. Toca agora, Senhor, faz o que nós não podemos fazer. Faz, ó Pai, aquilo que o Senhor fez, meu Deus, na vida da diaconisa Josefa. Na mesma fé, meu Pai. Nós unimos na mesma fé agora, Jesus. Que o Senhor faça, meu Pai, opere milagre, Senhor. Para que esse povo, Jesus, saiba que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus de perto e Deus de longe. Então toca, Senhor, sobre a vida desta pessoa agora. Oh, ribianda labadácia. Comece a sentir o fogo do Espírito. Pessoas vão sentir queimar agora o lugar onde está sentindo essa dor. Sinta agora o poder do Espírito Santo curando a tua vida. Receba agora o poder do Espírito Santo. Narabadaia subindo alabadácia. Curando agora. Você que sentiu este poder, este fogo sobre a tua vida, sobre a enfermidade ao qual estava sobre o seu corpo. Digite aí nessa live. Digite aí: pastora, eu fui curada. Pastora, eu estava com uma dor de cabeça e ela sumiu. Pastora, eu senti que o meu tumor vai expelir. O meu bico de papagaio sumiu. Comece a comentar aí. Comece a receber a tua cura. Comece a receber a tua cura na tua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a tua cura. Oh, rabadaia subindo alabadácia. O que eu não posso fazer, o meu Deus faz. O que eu não posso fazer, o meu Deus faz. Oh, estiribidiribianda alabadaia sépia. Comece a sentir aí na tua casa. Comece a sentir aí na tua casa. Você que tem um filho que está doente em cima de uma cama. Eu peço para que você estenda as mãos sobre a vida deste menino. Estenda as suas mãos em cima deste menino, porque o poder do Senhor irá tocar ele aí na tua casa. Estenda as tuas mãos para ele e comece a orar juntamente comigo. Senhor, visita essa criança agora. Pai, visita essa criança agora. Faz o que eu não posso fazer, Senhor. Opera grande milagre, prodígio e maravilha. Senhor, não podemos fazer nada, mas o Senhor pode. Não podemos tocar em nada, mas o Senhor pode, ó Pai. Toca no mais íntimo e no mais profundo. Os médicos já deram valência para esta criança, para a saúde desta criança, mas o médico dos médicos dá vida para ele hoje. Oh, rabadaia subindo alabadácia. Receba a cura aí na tua casa. Senhor, eu libero o poder do teu Espírito. O Senhor não morreu à toa, Jesus. O Senhor não morreu à toa, Jesus, sobre aquela cruz do Calvário. E pela tua misericórdia, Pai, eu oro agora pela vida desta criança e pela vida, Jesus, daqueles que se encontraram enfermos e não estão mais enfermos, pelo poder que há na tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos comentar mais um pouco, diaconisa Josefa. Agora, experiências suas. Depois de tudo isso que a senhora recebeu, conte para nós, conte para as pessoas de sua casa
que estão em casa, as experiências ao qual a senhora tem vivido depois da cura, depois do processo e que a senhora recebeu. Conte-nos mais um pouquinho sobre as experiências da senhora com o Espírito Santo de Deus. Então, minha Aleluia, pastora, Jesus. a minha experiência da parte do Senhor é que nada que eu faço tá bom e eu quero fazer mais para Ele, quero me dedicar mais para Ele. E é um desejo que arde no coração de estar ali na obra, de estar fazendo para Ele, né? Porque se Ele me tirou desse cenário que eu passei 2 vezes, 3, 4, então eu não tenho dinheiro que pague, não tem nada que pague, não tem embaraço para a hora que só se eu não puder caminhar, mas Ele não vai deixar novamente eu ficar sem caminhar. Aleluia, Jesus. Tudo que eu tenho na minha frente para fazer, eu falo, minha pastora, não, hoje eu não quero, hoje eu tenho um compromisso, hoje eu não vou fazer nada e não faço. Aleluia. E vou deixando para trás. E a experiência foi muito boa, porque, pastora, a gente vem vindo que eu até devia aluguel, pastora. Isso tudo aconteceu. Sim. E o dono do aluguel me deixava eu ficar, não deixou eu... Não me pediu a casa. Sim. Hoje, graças ao meu bom Deus, eu pago o aluguel no dia certo. Aleluia. Tudo é graças a Ele, né? Aleluia. E, minha pastora, a experiência é muito boa. Muito boa. Porque os desejos no coração ardem para fazer as coisas do Senhor. Glória a Deus. Eu quero estar, Deus me der vida, eu quero estar sempre fazendo as coisas do Senhor. Glória a Deus. E que Deus abençoe a vida da senhora. Amém. Grandemente. Amém. A vida do meu pastor. Grandemente. Glória a Deus. Então é isso, pessoal. Se vocês receberam este testemunho, esse grande testemunho, que vocês tomem posse da cura de vocês. Vamos agora entrar em um comercial. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês. Amém? Logo em seguida, pastor Elias vai estar trazendo uma palavra poderosa sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos. Em nome de Jesus. Olá, eu sou o Fabiano Silva, designer de games, e eu participei aqui de uma entrevista aqui no programa Conexão Gospel aqui, e queria falar para vocês, né, que baixem um aplicativo aqui da TV SimLab e também se inscreva também nos canais das redes sociais deles, né, do Instagram, do Facebook e também do YouTube, tá bom? É isso aí. Glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Você ficou com esse poderoso testemunho da nossa diaconisa, Josefa, uma grande mulher de Deus. Aquilo que Deus fez na vida dela. Estou aqui para te dizer que Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aleluia. O mesmo Jesus que operou na vida da diaconisa Josefa é o mesmo Jesus que pode e quer operar sobre a tua vida. Aleluia. Em Marcos, no capítulo 2, Jesus ele está dentro de uma casa
pregando, e alguém vai levar para Jesus um homem que é paralítico. 4 amigos desce aquele paralítico pelo telhado. E diz a Bíblia que Jesus olha para o homem e diz: perdoados estão os seus pecados. Mas alguns dos que estavam reunidos olhou para Jesus e disse: isso é blasfêmia, só Deus pode perdoar pecados. Jesus olhou para eles e disse: o que é mais fácil dizer para esse paralítico? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta, toma o seu leito e vai para sua casa? E diz a Bíblia, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Ele disse ao paralítico: levanta, toma o seu leito e vai para sua casa. O que eu aprendo com esse texto? Qual é a vontade de Deus? Aleluia. Perdoar ou curar? A vontade de Deus naquele dia era perdoar e era curar. Aleluia. Provando, semana passada eu disse isso, salvação é um pacote completo. Então você que me assiste agora, entenda isso. A vontade de Deus é sim abençoar a sua vida. A vontade de Deus é sim curar a sua enfermidade. Aleluia. A vontade de Deus é sim restaurar a sua casa, mudar a sua família. É a vontade de Deus. Creia, Jesus Cristo não mudou, Jesus Cristo é o mesmo. Aleluia. A palavra de Deus, ela continua a mesma, não houve alterações. Mas eu te pergunto, você acredita nisso nesse dia? Você acredita que é a vontade de Deus restaurar a sua vida, é transformar a sua vida, é mudar a sua história? Então, creia, tome posse de tudo que você ouviu aqui nesse dia. E tenha certeza que é a vontade de Deus restaurar, é a vontade de Deus transformar, é a vontade de Deus curar a sua vida, é a vontade de Deus restaurar a sua casa, Aleluia. é a vontade de Deus curar o seu filho, é a vontade de Deus libertar o seu esposo, é a vontade de Deus fazer com que você tenha uma vida de prosperidade. Essa é a vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Toma posse dessa palavra. Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo para sempre. Aleluia. Os tempos mudam, as pessoas mudam, mas a Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus não passa, a Bíblia continua a mesma, e Jesus Cristo continua o mesmo. Ele cura câncer ainda, Ele liberta, Ele restaura, paralíticos andam, cegos enxergam, surdos escutam. Aleluia. E até mesmo se estiver morto, Ele pode ressuscitar. Aleluia, Jesus. Então, nesse programa, a hora do avivamento, nós queremos levar para o seu coração uma fé viva. Sim. Não uma fé morta, uma fé distante, não. Uma fé que traz o impossível. Uma fé que opera sinais, prodígios e maravilhas. Aleluia. Nós estamos aqui para levar para sua casa fé. Não num homem, porque eu não posso fazer nada. A pastora não pode fazer nada, mas na pessoa bendita de Jesus. Aleluia. Estamos aqui para levar para a sua casa relacionamento com Deus, para levar mudança de vida, para levar transformação de vida. Tudo isso através do Evangelho. Aleluia. O Evangelho de Jesus Cristo tem o poder de realizar isto. Então, no dia de hoje, toma posse dessa palavra. Aleluia. A pastora orou por cura. Seja curada em nome de Jesus. Seja visitada, sua casa foi visitada, o seu esposo foi visitado, o seu Aleluia, filho foi Jesus. visitado. Então tenha certeza disso, que a mão do Senhor alcançou você no dia de hoje. Aleluia. E milagres ainda maiores vão acontecer sobre a sua vida, se assim você crer e se assim você permitir, no nome precioso de Jesus. Eu quero aqui, pastora, para terminar, convidar você. Aleluia. Você que pode, hoje, às 19h30, na nossa sede, haverá um poderoso culto de mulheres. Aleluia. E a pastora Stephanie, ela vai convidar todas as mulheres que nos assistem, homens, porque o culto é aberto para todos, mas é hoje, dia 2 de julho, às 19h30, o poderoso culto de mulheres, pastora. Chame essas mulheres para estar conosco nessa noite. Oh, glória. Amém. Todas as mulheres que me assistem, ali perto da região da Zona Sul de São Paulo, localizado ali no Paraisópolis, rua Itapeim, número 45. Você que está localizado nessa região,
está ali próximo, quiser fazer uma visita para nós, hoje haverá um grande culto de mulheres. Você não pode perder, você não pode ficar de fora. Vem, que vai ser uma bênção. Hoje o Senhor tem algo preparado para o teu coração. Hoje o tema é mulheres com propósito. Se você tem propósito na sua vida com Deus, vem para cá, vem receber uma palavra de direcionamento para a sua vida. Amém? Em nome de Jesus, às 19h30, hoje na rua Itapeim, número 45, em Paraisópolis. Amém? Vem para cá, vem adorar a Deus. Você de perto, você de longe, de todas as partes, venha celebrar a Deus conosco. Sim. Em nome de Jesus. Você que é de Mauá, amanhã, 18h30, culto de adoração na nossa igreja em Mauá, Rua José Carlos da Silva, número 33, Jardim Oratórios. Nossos irmãos de Mauá estão nos assistindo, que Deus abençoe vocês. Nossos irmãos da sede também estão conosco. Deus abençoe a vida dos nossos membros, dos nossos amigos, irmãos, todos vocês que nos assistiram. Tem uma irmã aqui, irmã Josi, Deus está visitando alguém que está enfermo dentro da tua casa. Aleluia. Irmã Josi Correia, ela comentou aqui que ela é de São Gonçalo. Aleluia. Irmã Josi, Deus abençoe a sua vida. O Senhor está visitando alguém que está doente, enfermo, no meio da tua parentela. Aleluia, e essa Jesus. pessoa está recebendo cura no dia de hoje. Eu creio. Tem alguém que está sendo curado na tua casa, irmã Josi, por conta da tua fé, por conta da tua fidelidade com Deus, porque na hora que a senhora estava orando, pastora, ela não apresentou a vida dela. Ó, ela está falando aqui, ó, é a minha mãe. Olha Meu aí. Deus, é forte. A mãe dela, a sua mãe, irmã Josi, está sendo curada no dia de hoje. Eu vejo os olhos dela. Eu vejo o Senhor visitando os olhos da sua mãe. Eu vejo o Senhor visitando o sangue da sua mãe. Meu Deus, eu vejo o Senhor curando completamente a vida dela no dia de hoje. A irmã vai contar testemunhos. Amém? Se você tem um testemunho para contar, nos envie um e-mail. Sim. O e-mail para testemunho é testemunhos@gmail.com. Testemunhos @gmail.com, está na sua tela. Se você quiser, nos envie esse testemunho. Sim. A irmã Josi diz aqui, ó, que é isso mesmo, é os olhos dela. Meu Deus, é forte. Sua mãe está sendo curada, tá, minha irmã? No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a cura, leva a cura para sua mãe hoje. Em nome de Jesus. Depois nos conta o testemunho. Aleluia. Meu amigo pastor Guilherme de Franca, interior de São Paulo. Deus abençoe a tua vida, abençoe, meu amigo. pastor. Breve ele vai estar conosco aqui Glória. na TV Sinleb também. Senhor. Em nome de Jesus. E se você pode, para finalizar, não deixe de ofertar. Nos ajude a continuar pregando o Evangelho. O Pix está passando na sua tela. Se você pode, nos envie uma ajuda, uma semente de 10, de 20, de 30, de 100, aquilo que Deus colocar no seu coração. Aleluia. Mas não deixe essa programação sair do ar, porque pessoas têm sido abençoadas através dela. E tenha certeza que a sua semente ela vai ter uma colheita sobrenatural. Então nos envie uma ajuda e nos ajude a continuar pregando a palavra de Deus. Se você ainda não nos segue, siga as nossas plataformas digitais, siga as nossas redes sociais, Stephanie Guerra, isso. Ministério Stephanie Guerra, Pastora Stephanie Guerra pelo Instagram, Elias Guerra pelo Instagram. Se você ainda não baixou o aplicativo da TV Sinleb, fica ligado, corre, baixa lá e fica por dentro de todas as programações da TV Sinleb. Fique por dentro de tudo e você vai ser abençoado. Nos siga em todas as plataformas digitais e não perca nenhum conteúdo. Foi uma honra estar com você nessa tarde, mais um dia dessa hora do avivamento. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e fique conosco. E até o nosso próximo A Hora do Avivamento. Aleluia. Deus abençoe a todos. Fiquem em paz. Fique na paz do Senhor. Deus Tchau. abençoe. Tchau. Atenção você que é pastor, bispo, apóstolo e líder de igreja e deseja comprar móveis para sua igreja. Fale agora com Reginaldo Púlpitos, grande especialista na fabricação de púlpitos, gasofiláceos, Arca da Aliança,
todos os tipos de propósitos em madeira, acrílico e vidro para a sua igreja. Agora com uma novidade para você. Parcelamos no boleto. Ligue agora para o nosso WhatsApp 11 9 3311 7648 ou 16 9 9159 4477. Conheça todos os nossos produtos no site www.reginaldopulpitos.com. Entregamos para todo o Brasil com total segurança. Fala, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o amigo radialista Vitor Daniel, direto da cidade de Mauá, e eu quero te convidar para você baixar o aplicativo da TV SimLab no seu celular, no seu smartphone para sistema Android e iOS, tá? Baixe no seu celular TV SimLab e eu já quero aqui agradecer a minha participação junto com meu amigo Pastor Tiago Celeste aqui na TV SimLab, programa Conexão Gospel Ligados na Videira. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida e mais uma vez, baixe o aplicativo na Play Store, isso, tá bom? Para sistema Android e iOS da TV SimLab no seu celular. Deus abençoe a sua vida, obrigado. Você tem um projeto de apresentar seu ministério, seus negócios ou seus eventos? Agora você pode dizer que chegou a sua vez. A TV SimLab te proporciona toda a estrutura para a sua programação acontecer com sucesso. Já incluso direção de produção e apresentação de imprensa. Não percam esta chance. Venha para a TV SimLab você também. Informações: DDD 11 99228 7854 ou DDD 11 97486 9866. Aqui você encontra o apoio que você necessita. Convenção SimLab, ligados na videira.